estou elaborando com uma companheira minha, Esther Majorovitch. A gente tem trabalhado já há bastante tempo. Ela tem se especializado muito em tecnologia de informação e, particularmente, a questão chinesa. E o tema central aqui, eu acho que a mensagem maior, é a discussão sobre um retorno muito forte da política industrial nas economias mais avançadas. E, de certa maneira, este retorno ele tem alguns vetores que eu vou tentar aqui detalhar um pouco mais, mas, sem dúvida nenhuma, que, como sempre, as dimensões geopolíticas, elas têm uma precedência nesses aspectos para as movidas, as grandes transformações, os grandes momentos em que há algum tipo de virada dentro da história do capitalismo, está sempre associado a disputas geopolíticas importantes que informam ou desafiam e que tornam determinados elementos que antes estavam adormecidos, eles começam a se explicitar mais. E o que eu vou destacar aqui é a ascensão chinesa, que eu vou assumir que vocês já conhecem razoavelmente, mas sei que o Leonardo vai explorar depois com mais detalhe a ascensão chinesa. Mas, para mim, a ascensão chinesa aparece apenas como o elemento que vai, inclusive, inverter um pouco a lógica do jogo, porque, em geral, os países em desenvolvimento, eles tendem a mimetizar e a reproduzir um pouco as instituições que advêm dos países centrais. Mas a ascensão chinesa está provocando um movimento contrário, quer dizer, ela está suscitando a adoção forte, por exemplo, da política industrial nos Estados Unidos. E, de alguma maneira, um mimetismo institucional, e um dos elementos que eu vou destacar aqui é o retorno do planejamento. Esta figura que estava demonizada pela hegemonia do pensamento neoliberal, agora aparece de uma maneira muito mais significativa. E, portanto, um dos aspectos essenciais tem a ver com a ascensão chinesa, o neomercantilismo que reapareceu na economia mundial, o que eu estou chamando aqui também das dimensões transversais das tecnologias verdes, esse como um dos elementos particularmente importantes. Essa questão aqui, que eu também chamaria atenção, que é uma novidade dentro da política industrial com o retorno do planejamento, é a introdução, ao lado de mecanismos de mercado, de mecanismos de comando e controle. Essa questão vai simplesmente, digamos, levantar que não se trata apenas de a política industrial tal como ela existia antes. Não, já tem um mecanismo diferente deste retorno da política industrial. E, claro, vou terminar aqui, mas eu queria, você sobretudo me avisa, porque eu também tendo, como também já percebi aqui em diversos, a se expandir na apresentação. Eu também tendo a me expandir, mas então você me corta, porque aí a mensagem final é meio, digamos, se coloca apenas como desafios para os países latino-americanos, particularmente sul-americanos, que eu vou me colocar, porque estes países ainda não acordaram suficientemente para as transformações que estão em vigor e não estão introduzindo as novas práticas, os novos mecanismos de indução produtiva que os demais países estão fazendo. Bom, então eu começaria apenas o seguinte: após a grande crise financeira de 2008, houve eu chamaria assim, de um reposicionamento geopolítico dos Estados Unidos em relação à China. Chama atenção, porque não foi sempre assim. Houve uma mudança, e essa mudança, na minha, digamos, datação, advém da grande crise financeira de 2008 para cá.
em que a China passou a ser considerada simultaneamente pelo Pentágono e pelo Departamento de Comércio como o principal concorrente dos Estados Unidos. Inclusive, eu quero já adiantar um ponto, que eu vejo o mundo mais hoje como um G2, não tem G7, não tem isso, não é nem a guerra da Ucrânia, não é a Rússia, é um G2. Estados Unidos, China e os aliados que estão em torno desses. Essa é a polarização que eu vejo percebida claramente na organização internacional. Eu diria o seguinte, o governo do Trump percebeu que a ordem liberal, alguém já chamou aquilo do Leviatã liberal, o Estado americano como o Leviatã liberal, porque, na verdade, a ordem liberal ela não foi uma ordem espontânea, gerada pela tecnologia ou pela evolução do capitalismo, ela foi uma construção institucional. Inclusive, que a Lena está trabalhando já há algum tempo e apresentou hoje aqui a própria financiarização. A financiarização ela resulta de decisões de desregulação do capitalismo. Enfim, está implícito no trabalho da Lena e todos nós sabemos. Quer dizer, o Marx falava que exatamente o projeto do capitalismo é o dedelinha. Quer dizer, então, a financiarização é o dedelinha. O problema é que no capitalismo do alto crescimento, o capitalismo é regulado. Quando você desregula, o que vem é o dedelinha mesmo. Não adianta reclamar e dizer que isso é uma anomalia do capitalismo. Isto é o capitalismo. Só que um capitalismo regulado, estruturado, controlado, gera outros resultados. Bom, muito bem. O governo Trump percebeu que a ordem liberal tinha sido muito mais favorável à China do que aos Estados Unidos. E a ordem liberal foi feita para e pelos Estados Unidos. No entanto, o que apareceu como um invitado não desejado foi a China. Mas tá bom. Então, agora, esta mudança, isso também, em algum momento, em outra oportunidade, a gente pode até detalhar, porque aí é uma discussão mais complicada, é que essa mudança de atitude dos Estados Unidos não foi só do governo americano, ou do Estado americano. Foi uma mudança também das corporações americanas. Veja, o Estado americano, o Deep State americano, sempre teve problema com a China. Por quê? Por uma razão muito simples. É porque a China não tem um Estado subalterno ao Estado americano. Não tem base militar americana na China. Tem na Coreia do Sul, tem no Japão, mas não tem na China. Então, por aí já é um problema. Como assim? Ser um Estado e que não se submete do ponto de vista geopolítico e o poder militar. Não se submete. Então, o Deep State já tinha esse problema. Porém, toda vez que queria endurecer com a China, as grandes corporações americanas que estavam ganhando rios de dinheiro com as exportações para a China e com a produção na China, espera aí, lobby junto ao Congresso para não atrapalhar business. Então, havia, inclusive, a aposta de que a economia chinesa ia ser como se diz, estável parceiro, um stakeholder no mundo contemporâneo ao lado dos Estados Unidos. Isso as grandes corporações americanas apostaram, investiram muito e foram favoráveis aos lobbies junto ao Congresso americano para não encher o saco e renovar sempre sistematicamente a cláusula de nação mais favorecida. Mudou, eles mudaram. E essa atitude de mudança das corporações americanas, em função da própria ascensão da China e o seu movimento interno de diversificação produtiva, aprofundamento, entrada em novas tecnologias, já vamos falar quais, fez com que mudasse a atitude das corporações. Aí então juntou o Pentágono com
as corporações americanas. Aí é que junta, então, e gera, então, essa mudança da atitude dos Estados Unidos. É claro que, ao lado disso também, o declínio do emprego industrial americano. Uma questão sempre forte no Partido Democrata, e que, como os democratas americanos abandonaram a questão de emprego, salário e rendas para se identificar apenas com as questões identitárias, este espaço foi aproveitado pelo Donald Trump. Muito bem. Esses dois movimentos, então, vão convergir para o que eu estou chamando aqui um neomercantilismo, iniciado aí com a guerra tarifária do Donald Trump, e, posteriormente, com Biden, com as sanções e restrições, tanto ao comércio como no investimento em semicondutores e outras tecnologias consideradas estratégicas. A principal preocupação e aqui é uma citação do governo dos Estados Unidos, que chamam tecnologias de duplo uso, ou seja, aquelas que têm uso civil e militar, e elas são percebidas como críticas para as vantagens de segurança nacional dos Estados Unidos, incluindo militares, de inteligência e econômicas. Então, aqui é uma área de que nós temos que entrar, né? Não dá para... É claro que isso foi despertado depois do Made in China, em 2025, e, sobretudo, com a ascensão, esta é uma coisa muito interessante da China. O problema dos países que vêm depois é que eles têm uma vantagem. Quando tem um sistema de inovação muito bom, a vantagem é de que não tem o sunk cost do capital velho. Então já entra no novo, pesadamente, sem que ter que amortecer o velho. Os demais vão ter que amortecer o velho. Se você está entrando, você vai entrando nas tecnologias novas. Bom, o que acontece é que a China entra em várias tecnologias novas e, sem dúvida nenhuma, inteligência artificial entrou pesadamente montando um poderoso complexo industrial militar. Pouca gente explora isso. Pouca gente explora isso. Hoje, a Marinha chinesa está quase que se aproximando da Marinha. Olha aqui, isso é totalmente novedoso. Não tem Japão, não tem Alemanha, ninguém fez isso. Então, isso é um problema do ponto de vista americano. E a cereja do bolo, questão ambiental. A China está nadando de braçada nas tecnologias verdes, integrando, inclusive, das matérias-primas às máquinas de uso final. Isso aí é que vai suscitar o quê? A nova política industrial americana. Nova política industrial, aqui tem a lei de investimentos em emprego, de infraestrutura, que é de 2021, depois tem a lei de incentivos à produção de semicondutores de ciência, também é 2022, e tem a IRA, que é a mais ampla, né, chamada de lei de redução da inflação, que é de 2022. E a estratégia, uma das estratégias importantes para a nossa discussão aqui, na tecnologia digital, decorre do seguinte: o que aconteceu no período da globalização neoliberal? Os Estados Unidos, simplesmente, em semicondutores, que é a tecnologia mais estratégica, sem dúvida nenhuma, para da tecnologia de informação, tem semicondutor, como se fosse um insumo estratégico. Semicondutor é um insumo estratégico das novas tecnologias. Ou você tem a capacidade de produzir os semicondutores de alta qualidade, você está exatamente no momento que vai entrar em computação quântica, novos materiais, inteligência artificial, tudo isso, as economias de plataforma, base de dados, isso depende de semicondutores de alta qualidade. Para não falar dos mísseis, para não falar dos aviões. Enfim. Muito bem. Os Estados Unidos, gente, bom, eu vou reorganizar essa cadeia produtiva a meu favor.
eu fico com determinados pedaços mais ligados a design. Eu desloquei o sistema da maquinaria da produção de semicondutores, está localizado na Holanda, e vou para os meus aliados asiáticos, baixos salários, trabalho disciplinado, etc. Eu vou à fabricação de semicondutores, fases de testes, etc., etc. E aí entrou Taiwan, pesadamente. Entrou a Coreia do Sul e, num momento um pouquinho anterior, o próprio Japão. Então, esses são os aliados, os Estados Unidos comandam essa cadeia produtiva. Então, um aspecto fundamental é usar este poder americano que está sendo usado para boicotar e sancionar as empresas que vendem semicondutores de alta qualidade para a China. Esta é uma forma de tentar segurar os avanços chineses na tecnologia digital. Isso é um ponto. E o outro ponto é trazer a fabricação, ou pelo menos em parte, a fabricação para dentro dos Estados Unidos. Porque o temor de uma disrupção nos fluxos comerciais pode vir gerar um problema dramático para toda a indústria ocidental. Se você segura Taiwan hoje é o principal fornecedor de semicondutores para os Estados Unidos. Mas imagina se você interrompe esse circuito. Até que os Estados Unidos substituam essas importações, isso vai demorar algum tempo. Por outro lado, os recursos, digamos, a tecnologia verde e as novas baterias, os motores eólicos, a coisa fotovoltaica, solar, etc. Tudo isso depende de um conjunto de insumos em que as chamadas terras, começa pelas terras raras, e isso depois vai agregando valor até chegar a esses bens finais. A China também é o maior produtor, está nadando de braçada nesse plano. Bem, é em função dessas questões que os Estados Unidos vão retomar o planejamento, vão retomar a política industrial. E atenção brasileiros, não tem negócio de austeridade fiscal para isso não, hein? Isso é para fazer. Nós temos que fazer, vamos fazer. Por outro lado, atenção brasileiros, boa parte dessas políticas são proibidas pela OMC. Por exemplo, exigência de conteúdo local. Você introduziu e introduz, como estou dizendo, mecanismos obrigatórios, não apenas preço. Nós mudando de preço não. A gente sabe, estão acostumando aqui, temos várias discussões aqui no Brasil, etc. E há uma linha desenvolvimentista que atribui um peso quase que dominante e excessivo à mudança de preço relativo. Mas nessas novas questões, muda-se o preço, mas mudam-se também um conjunto de políticas compulsórias e utilizando métodos administrativos. Por isso que uma retomada mais ampla do planejamento e de mecanismos de controle. Bem, a União Europeia também veio passando. Como é que a coisa foi despertada na União Europeia? Uma empresa chinesa compra uma empresa de robótica na Alemanha. E isto, ao lado da ascensão do Donald Trump e do neomercantilismo, isso começou a gerar um problema e que os europeus veem cada vez mais, mas estou falando genericamente União Europeia, mas principalmente Alemanha e França, particularmente estão muito preocupados em que é preciso dar um salto na digitalização e na descarbonização. Digamos, e fazer, portanto, ampliar, e esse tema aparece de uma maneira muito clara, a questão da competitividade da produção industrial europeia como uma questão estratégica. Bem,
Isso aí vai aparecer em diversas questões, né? E, digamos, esse último aqui, enfim, o chamado Plano Industrial do Acordo Verde de 2023, ele é muito amplo, é muito detalhado, etc. E, ao mesmo tempo, na Europa, também nos Estados Unidos, mas sobretudo na Califórnia, mas depois é tudo na Europa, se criou, e aí junta mais com que as formas que a Lena estava falando na apresentação dela, porque é uma forma muito mais financiarizada, não é, de estabelecer esse mecanismo do mercado de carbono através desse cap and trade. Então, você estabelece um teto aos grandes consumos, os grandes emissores de efeito estufa, mas sobretudo CO2, e aqueles que produzem abaixo daquele teto têm um crédito, e esse crédito é monetizado, isso pode ser vendido, etc, etc. E só que esse efeito levou substancialmente, isso é uma atenção que eu vou chamar a atenção agora, o preço do carbono substancialmente e puxou para cima custos que são muito importantes do ponto de vista das condições de reprodução da população. Ao mesmo tempo, introduziu impostos sobre as importações de produtos industriais intensivos em carbono, procedentes, sobretudo, dos países em desenvolvimento. Então, aí também a questão da descarbonização entra como uma prática neomercantilista. E essas questões todas, elas vão levar a uma circunstância que os efeitos mais recentes gerados, quer dizer, pela pandemia e o efeito mais recente gerado também pela guerra na Ucrânia, apenas vai acirrar essas tensões que já vinham e que elas ganham um momento nesta circunstância. E com isso aí, um dos elementos importantes da chamada globalização, isso é um tema também referente central aqui para o nosso seminário aqui, o último relatório que eu li do Fundo Monetário Internacional se referia aqui à globalização está recebendo rachaduras profundas. Então, esse é um pouco o cenário, mas eu só queria, esse aqui é um paper recente, que eu peguei apenas para colar e apresentar aqui para vocês verem o aumento das restrições entre os países mais avançados, que vêm ocorrendo. Nos países mais avançados, os países em desenvolvimento estão fora dessa tabela. Isso é a mesma coisa, o protecionismo subindo nos países industrializados. Isso vai levar a uma discussão, isso é um tema mais teórico também, né, que aqui eu estou chamando, um decoupling, uma desglobalização, ou um de-risking. Eu tendo a concordar mais nessa última proposição. É claro que o tema central aqui é a redução da corrente de comércio entre os Estados Unidos e a China devido às tarifas. Isso aí significou cerca de 60% das importações americanas procedentes da China foram tarifadas. E isso levou que a participação das exportações chinesas nas importações americanas tenha caído alguma coisa como uns 6 pontos percentuais. E houve uma tentativa de substituição da China, ainda que parcial. Eu vou comprar agora de outros países, etc. Vou comprar mais Coreia, vou comprar mais Taiwan, vou comprar mais Vietnã, vou comprar menos China. Vou comprar mais México. Cadê o nosso México? Sim, vamos comprar mais do México. Agora, uma parte, sobretudo asiática, desse vamos comprar mais, não por outra razão, também se dá com capitais chineses, que vão para esses países, e, por exemplo, vão muito para o Vietnã e exportam a partir do Vietnã, como uma forma de contornar, e no México também, então, uma forma de contornar isso. Então, eu diria o seguinte, até agora, pode ser que mude, mas até agora,
A cadeia de suprimento mundial segue sendo centrada direta e indiretamente na China. A China é ainda o principal fornecedor da economia americana e constitui o segundo maior mercado. O maior possui com os Estados Unidos, também segue possuindo o maior superávit, ou os Estados Unidos segue com a China tendo o maior déficit. Problema com a Alemanha, problema com a União Europeia, sim. A Alemanha depende da China para minérios, para painéis solares, importa muitos chips. A China produz muitos chips e exporta chips também, só que não são chips top, mas são chips importantes para botar na geladeira, para botar em qualquer coisa, ou mesmo para botar dentro da indústria automobilística. Os fabricantes de automóveis alemães, agora aí, conversando com o Leonardo, o que aconteceu? De novo, como a China não era um grande, uma indústria automobilística tradicional, movida a gasolina e diesel, não, nunca se pontificou. Mas entrou pesado em veículos elétricos. Entrou pesado. E com duas firmas que hoje começam... Então, a minha palestra vai ser só um pedaço, mas ok, tudo bem. Então, só entrou ela entrou num nicho, só que esse nicho está tornando a Alemanha muito preocupada. Por quê? Porque a União Europeia estabeleceu que, a partir de 2030, só vai circular carro elétrico. Só que, tirando a Tesla, um grande produtor americano, quem está entrando depois são as chinesas, não são as europeias. E aí, isso era, digamos assim, isoladamente, qual é a grande exportação alemã? Automóvel e química. Porém, em automóvel começa a perder mercado e, surpreendentemente, na química também. Então, a Alemanha não está bem das pernas. Está muito preocupada que escalar, digamos, o neomercantilismo com a China, que ela pode vir a perder. Muito bem. Como o senhor tem 5 minutos, eu vou deixar para vocês escolher o tema. Eu posso falar ou sobre... Não. Eu vou falar sobre tecnologias verdes ou vou falar sobre a América do Sul? Preferem que eu fale da América do Sul? Vamos falar da América do Sul, deixa para lá as tecnologias verdes, mas há especificidades. Isso. Grandes desafios, especialmente na América do Sul, mas também oportunidades. Não é? Claro que todos sabem o que aconteceu na primeira década, não vou falar, enfim, a primarização, ainda que tenha melhorado uma coisa, a distribuição de renda, etc. A fase fácil, alguém falou a fase fácil da distribuição de renda, quando os preços estão em cima e tal, você bota uma taxação, mas enfim. A ascensão da China significou o que vocês sabem, e portanto essa é a realidade. Agora, portanto, aí se abre a questão de uma nova política industrial. Só que a nossa política industrial, ela tem que incluir tanto a questão de reindustrializar algumas coisas que já existiam, que ficaram pior, e, portanto, em nome de que, agora, você fazer preferência a conteúdo nacional e doméstico, você não está fazendo nenhuma heresia, você está fazendo simplesmente o que os países avançados estão fazendo. Mas, ao mesmo tempo, há novas oportunidades que surgem, sobretudo com a questão das novas tecnologias. E o Brasil, mas quase todos os países, estabeleceram seus protocolos em 2015, etc. Existem fatores positivos, nossa matriz elétrica mais limpa que todo mundo, mesmo nos motores a combustão, o uso do etanol, que é uma coisa muito importante, tanto no Mercosul como um todo, não só no Brasil, esse é um elemento importante, e ao mesmo tempo a questão das reservas de minerais. Aí entra essa discussão que nós estávamos falando, mas que
A gente poderia dizer que, e aí a palestra hoje foi muito interessante, mostrando como é difícil em países que dependem do ponto de vista fiscal, dependem do ponto de vista do balanço de pagamento, da taxação das exportações de minerais, não exportar os minerais. Como, por exemplo, aconteceu na Tailândia, que resolveu não exportar, acho que foi o cobalto, uma coisa assim, exatamente para forçar a industrialização de baterias na Tailândia. Eu tomou essa posição. Amém. Eu diria que haveria uma possibilidade dentro do esquema Mercosul de fazer uma industrialização de automóveis elétricos usando a sua base de recursos naturais ricas que existem e criar, portanto, condições um pouco melhores para uma industrialização centrada nessas questões. Isso de um lado. De outro, a questão de investimentos no setor energético, a possibilidade de construção de redes inteligentes, a ideia de combinar parques hidrelétricos e eólicos para a produção industrial de energia limpa, essas são tecnologias dominadas, existem, e isso é uma questão de tomar a decisão de fazer, essa é a questão. Por outro lado, por exemplo, no caso do Brasil, a Petrobras domina a tecnologia para a refinaria do diesel renovável, o biodiesel. Isso aí poderia ser um elemento também muito importante, inclusive esse biodiesel pode ser usado em aviação. Então, ao mesmo tempo, tem uma enorme potencialidade também, sobretudo na área, por exemplo, no Nordeste do Brasil, para o chamado hidrogênio verde. Veja bem, você gosta do Schumpeter, estou falando janelas de oportunidades, oportunidades em que a gente poderia estabelecer como um elemento catalítico, um fator catalítico, aquilo que o Hirschman chamava de um primum nobile, um elemento que cria novas possibilidades, oportunidades. A questão chama atenção, a floresta amazônica, já deve estar estourando, mas é claro que todos sabem que o dióxido de carbono e a grande contribuição do Brasil para um ambiente saudável, etc., é a redução do desmatamento, de um modo. Sem dúvida nenhuma, é a principal contribuição. Nós não usamos o carvão. A China e a Índia, o problema da China e da Índia é sair do carvão. Nós não temos esse problema. Então, o nosso problema é o desmatamento. Então, essa é a grande questão. E existe também, poderia falar imensamente aqui sobre a questão da biodiversidade, as possibilidades de utilização cada vez maior do que a chamada moléculas para uso em produtos fitoterápicos, fitofármacos. Isso aí poderia abrir novos horizontes também de industrialização e desenvolvimento na região. Isso requeria uma estratégia desenvolvimentista, requeriria alguma coisa como muito em linha com a Mariana Mazzucato, muito em linha com o que a CEPAL chamou de Big Push ambiental. E aí sim, e nessas circunstâncias, ter tanto recursos públicos como captar recursos internacionais para coisas sérias nessas direções. E essa é a última lâmina. O problema é que o fiscalismo aí é o obstáculo. Não é? No caso brasileiro, a gente vem passando por retrocessos significativos no planejamento, a privatização da Eletrobras também foi um problema, do ponto de vista, e contenção de recursos e investimento em infraestrutura, quem falou aqui apresentou exatamente aquele quadro calamitoso de declínio do investimento de infraestrutura, e agora esse também, do ponto de vista, essa autoimposição de um marco fiscal muito contencionista, essa coisa de gerar superávit zero em 2004 e depois gerar superávites positivos nos anos seguintes, ao mesmo tempo que se anuncia um plano de aceleração do crescimento econômico. Isso é uma contradição,
E eu gostaria também de observar o seguinte, esse é um tema sempre polêmico, eu já percebo, tirando a Argentina e Venezuela, na América do Sul hoje, por razões diferentes, ninguém está vivendo crise de balanço-pagamento, ninguém está vivendo uma restrição grave do ponto de vista de balanço-pagamento. Crise, não. Que se a taxa de crescimento subir muito, mais crise, não. Argentina é exceção, Venezuela é exceção. No caso brasileiro, não. Então, a paralisação do crescimento é auto-infligida por uma decisão interna de política econômica. E isto é, do meu ponto de vista, a maior trava para que nós não possamos transformar as oportunidades que estão aí presentes no mundo para encetar uma nova trajetória. Muito obrigado, desculpe eu ter excedido o meu tempo. Vou, não exatamente por acaso, mas vou fazer aqui uma apresentação que vai ser bastante complementar, bem diferente, mas absolutamente complementar à que acaba de ser feita do Carlinhos. Eu vou explorar brevemente o contraste entre dois regimes de governança, o regime neoliberal e o desenvolvimentista, que eu acho que, na realidade, número um, é o tema mais importante hoje, não é da economia só, das ciências sociais aplicadas. E número dois, acho que é um tema que está, num certo sentido, é o background desse seminário, eu quero trazer ele para frente do seminário, né? E, claro, é um tema fundamental para a América Latina e, portanto, é um tema fundamental para o Brasil, né? Portanto, aí, essa ideia, o título, a partir daí, começando a explicar pelo título. Então, é aqui, né? Então, vamos começar definindo os bichos, né? Tipo de Estado, né, em termos de Estado neoliberal. O que é o Estado neoliberal? Qual é a estratégia e qual é a agenda? Não é uma estratégia de minimização do Estado, como tantas vezes se diz. É uma estratégia de captura do Estado pelos interesses privados e a delegação a eles da governança do interesse público, pela via do desmonte do interesse público, das capacitações e políticas que o servem, mas de reconstrução de capacitações para outros fins. Tá? Não é só destruição, é destruição e reconstrução. E da privatização dos ativos públicos. E aí liga com a sua apresentação inteiramente. É a governança pelo endividamento. É isso. E qual é o núcleo da política pública, então, que serve ao Estado neoliberal? O neoliberalismo é uma ideologia, um modo de governança e um conjunto de políticas públicas. Isso é definir neoliberalismo como eu acho que deve ser definido, precisamente. Qual é o núcleo de políticas aí? Vocês sabem, todas elas estão aí, tá certo? Eu não vou me alongar nisso, porque não vai ter tempo, mas são essas. Aí a gente contrasta com o Estado desenvolvimentista, tá certo? Qual é a estratégia? A premissa básica é exatamente de que os assuntos econômicos fundamentais da sociedade pertencem à esfera pública, ao interesse público, e não à esfera privada. Tá? A atribuição, portanto, ao Estado do controle sobre as estratégias e a trajetória de desenvolvimento econômico. E qual é o núcleo, então, agenda? Coordenar políticas macro, financeiras, tecnológicas, elevar a produtividade da economia, elevar a competitividade da economia e a autonomia da nação. Tá? Qual é o núcleo da política pública? É longo aqui, né? Mas começa por aí. Crédito direcionado, coordenação financeiro-fiscal, regulação financeira, políticas tecnológicas, tudo isso que Carlinhos mencionou, o Estado desenvolvimentista é isso. A Ásia é o seu maior emblema, porém o Brasil já foi isso também. E aí a gente entra, digamos, na conversa. Isso aí é aquela ideia, o modelo do Chalmers Johnson, né? Do Administrative Guidance e tal. É
muito parecido com isso. Nesse sentido, a ideia de um Estado empreendedor não é nova. É uma ideia que já está na praça há algum tempo, tá certo? Ela está lá, ela está no Robert Wade, ela está no Thomas Johnson, ela está no Schumpeter de uma maneira mais, digamos, escamoteada, mas ela está. Então, dito isso, apresentados muito rapidamente esses dois tipos de regime de governança, vamos aos fatos, certo? Então, eu estou pegando aqui, vou partir de dois gráficos. Um é o crescimento comparado, taxas médias por década, Brasil, China e Estados Unidos. Aí vejam esse primeiro círculo aí, 62 a 70, 71, 80. Olha o desempenho, o Brasil é o amarelo, né, o bege. Então tá aí, 3,9, depois 8,6, a China aí aparece bem na foto já. Aí depois nós temos 81, 90, é uma década complicada porque ela começa ainda bem com crescimento, mas é uma década qual? Das duas crises do petróleo, do Volcker Shock, tá certo? Em 79, né? E, portanto, da crise, do aumento enorme de fragilização financeira externa do setor público, não só brasileiro, isso é um fenômeno internacional, né? E aí, a partir de 85, a gente começa a descer a ladeira por fragilidade financeira externa e por uma certa fragilidade financeira interna, que é o aumento significativo das taxas de inflação. Por quê? Por várias razões, mas uma delas fundamental é por causa do excesso de indexação da economia brasileira. E aí tem uma cerejinha no bolo. Quem é que é o pai da indexação da economia brasileira? Vocês sabem? Roberto Campos, o avô. Foi ele que introduziu isso. E depois o Delfim Neto generalizou praticamente para todos os ativos na economia e todos os contratos, né? E uma economia altamente indexada, que ainda somos indexados, né? Quando você tem choques externos, um choque de oferta via petróleo e um choque financeiro via juros, aí se desencadeia a inflação de alta para quase hiper, e nós temos uma década, de 85 a 94, aonde sucessivos planos de estabilização são tentados e não conseguem, e o Brasil só resolve isso com o Plano Real, e não só com o Plano Real, com o Plano Brady, que é quem reestrutura a dívida externa brasileira e a dívida externa internacional. Então, a gente tem uma década complicada. O segundo, só vamos voltar aqui, porque o terceiro ali, olha, 2001 e 2010, 2011 e 2020, aí o Brasil desce a ladeira, né? 3,7, depois 0,3, ou seja, é uma transformação. Então, se vocês olham para cá, nós já fomos uma China, nós já fomos uma Coreia, nós já fomos um Japão. Entre 1930 e 1980, os três países que mais cresceram no mundo foram Japão, União Soviética e Brasil. Então, nós já fomos uma China, nós já crescemos a 10%, a 12% e a 14%. E depois, nós desaparecemos do ponto de vista do crescimento, né? Então, isso aí é um impacto. Aí tem um outro impacto, que é esse gráfico aqui, que é a renda nacional em paridade de poder de compra, né? E aí nós temos, de novo, né, Brasil, China, Estados Unidos. E o Brasil é esse desastre parado embaixo, não cresce de forma nenhuma, enquanto que Estados Unidos e China crescem. E aí você tem aí esse momento, que é o momento da interseção da cruzada de curvas em paridade de poder de compra, é quando a China se torna a maior economia do mundo em paridade de poder de compra, né? Então, esses dois gráficos, eu acho que eles suscitam diversas perguntas, óbvio, né? Vamos, então, tentar resumir a ópera aqui. O que aconteceu com o Brasil? Tá. É claro, é uma resposta, vou dar uma resposta complexa, uma resposta longa? Não tem como, mas vamos resumir a ópera. Desde 85, o crescimento evaporou, mas ele evapora em 85 por as razões que eu dei antes, né? É uma década tumultuada para o mundo todo e que o Brasil administra particularmente mal. As bases financeiras do milagre brasileiro que entram em processo de erosão. Essa frase, o milagre se esgotou, tem que explicar como se esgotou.
ele se esgotou pela má administração, em parte, má administração interna da fragilidade financeira, e em parte por razões externas mesmo. O Volcker Shock quebrou o mundo, né? Alguns países administraram muito melhor a saída desse problema. Coreia, por exemplo, e outros países da Ásia o fizeram. O Brasil não o fez, o Brasil se perdeu a partir daí. Então, as estratégias de desenvolvimento também evaporaram, né? Primeiro pela alta inflação e depois pelo ponto onde eu quero chegar, né? Que é a partir de 94, quando tem o Plano Real, e o Plano Real estabiliza a inflação, e o Plano Real é bom para estabilizar a inflação de preços correntes, de preços de mercadorias, de preços de serviços. Ele não é tão bom para estabilizar os preços de ativos financeiros, tá? Que ninguém fala disso. As pessoas chamam de valorização, mas é a inflação de preços de ativo financeiro. A financialização passa por aí e passa pesado. Então se instala aqui um tripé, o famoso e celebrado tripé até hoje, tá? Que é metas de inflação, metas fiscais, o equilíbrio fiscal, superávites primários e câmbio flexível. Legal. O que isso diz sobre crescimento ou estratégia de crescimento? Nada, zero. Não tem nada a dizer sobre isso. Então elas evaporam, e evaporam mesmo, elas não voltam, tá? E tem outra cereja no bolo aqui. Passou-se a missão de destruir o Estado Vargas. Palavras do Fernando Henrique Cardoso. Uma péssima ideia. Reformar o Estado Vargas seria uma ótima ideia. Destruir o Estado Vargas, desculpem a franqueza, é uma estupidez. Foi uma estupidez porque foi com o Estado Vargas que nós nos tornamos a economia mais forte da América Latina. Então, isso foi uma coisa que esteve dentro do bojo de quê? Da captura pelo neoliberalismo, pelo regime de governança neoliberal, da chamada esquerda e dos liberais e dos democratas. Todos se tornaram neoliberais. E o neoliberalismo é um regime que impede o crescimento. Esse é um ponto que eu quero sublinhar aqui, tá? Tem aqui uma citação que eu acho muito interessante do artigo do André Roncaglia, mas em benefício da hora, vamos pular. Vamos aos fatos, né? Então, se a gente olha aqui, em 85, a indústria ainda está a quase 30%, né? Em termos de peso da indústria no Brasil. Por isso que eu digo, a década de 80, até o meio da década, a década é uma coisa, depois ela se torna outra completamente diferente. Em seguida, e particularmente depois dos anos 90 e 94, 95, é a descida da ladeira, né? É a maior desindustrialização prematura e a mais grave no mundo, segundo várias análises, né? Então, o impacto disso, né? Qual é o impacto? E no desemprego? Olha as taxas de desemprego. As taxas de desemprego disparam, elas são altíssimas. O gráfico está muito ruim aí, mas ele parte também de 95. Né? Então ele parte de 94, 95, assim, o Brasil pós-real. O que é o Brasil pós-real? Né? Aí, o impacto nos juros. O azulzinho são as taxas brasileiras. O vermelho são as taxas de juros chinesas. Com taxas de juros do tamanho das brasileiras, como é que você vai crescer? O que financia o crescimento não é a poupança, é o crédito. E se o crédito é impossível, é extremamente alto, se a taxa de juros é do tamanho da brasileira, sempre das mais altas do mundo, fica muito difícil crescer, né? Então, do ponto de vista de exportações, olha o que nós éramos, e junto à China, em 80, estávamos juntos, eram muito parecidos. Olha em 2020, nós chegamos completamente para trás, completamente para trás. Né? Então, eu estou falando do impacto, né, dessa mudança de regime, porque muda o regime de governança. Em 94, 95, nós temos um Estado neoliberal instalado aqui. Né? E aí, de novo, eu trago esse gráfico de novo só para fixar nisso aqui. Quer dizer, vejam, o Brasil ele paralisa em termos de crescimento da renda, ele simplesmente paralisa, o Brasil para. Então, assim, a gente erra e continua repetindo o erro. É um comportamento que define, uma das definições de esquizofrenia é essa. Você continua fazendo a mesma coisa e acha que vai ter um resultado diferente. Né?
É o que mais ou menos nós fizemos. Aí a gente passa para a China e faz a mesma pergunta. O que aconteceu com a China? Bom, sobre Brasil, né? O inverso do Brasil. Desde 85, o crescimento explodiu na China. Explodiu. Estratégias de desenvolvimento foram turbinadas depois das reformas do Zhu Rongji, né? E do Deng, claro, e se instalou também um tripé, um outro tripé. Qual é o tripé chinês? Crédito público direcionado para onde? Para a produção, para a produtividade, e não para a esfera financeira. Crédito para produzir e não para transferir renda. Produção de valor e não extração de valor ou sequestro de valor. Política fiscal expansionista guiada, conectada com estratégias tecnológicas e industrial, com metas sistemáticas e pragmáticas, ou seja, não está dando certo, a gente muda. Não temos compromisso com o erro, temos compromisso com o acerto. Então, o que está por trás? Qual é a ideologia que está por trás? A do crescimento. O que é necessário para isso? Não sei. O que for necessário a gente vai fazer. Algumas coisas a gente sabe que são importantes, que deram certo, porque a gente olha para os outros países ao nosso lado. Como, por exemplo, o Japão, como, por exemplo, a Coreia do Sul, como, por exemplo, Taiwan, né? E até mesmo Hong Kong, que depois eles incorporaram. E esse tripé, ele foi complementado por um segundo tripé. Abertura gradual da economia, substituição contínua de exportações, não de importações apenas, de exportações, exportar produtos de valor adicionado cada vez mais alto e complexidade tecnológica maior, menor elasticidade de renda da demanda. E controle de capital. Bom, aí qual o impacto? 2001, a China entra na Organização Mundial de Comércio, né? Então está aqui, 2018. Mas se vocês quiserem o contraste, olha o que o mundo era. Azul é Estados Unidos e o vermelho é a China. Então comparem 2000 com 2020. O mundo se torna vermelho. Se torna vermelho porque os maiores parceiros comerciais são sempre, quer dizer, a China é sempre vai se tornando o maior parceiro comercial de quase todo mundo. E a infraestrutura? A infraestrutura é isso. A China faz infraestrutura para si e para o resto do mundo, visando os interesses de quem? Chineses. Mas quem souber aproveitar também se beneficia, né? Tem uma entrevista de um líder africano relativamente recente que diz mais ou menos isso. Olha, quando a gente negocia com a China, a gente ganha aeroporto. Quando a gente negocia com os Estados Unidos, a gente ganha um esporro. Então, a gente negocia com a China. Faz sentido? Acho que sim. Quem financia isso? A poupança chinesa? Não. Do trabalhador chinês, que ganha mal? Agora não tão mal? Não. Quem financia isso são os bancos públicos chineses e um banco criado especialmente para isso, Asian Infrastructure Development Investment Bank. Não é isso? Então, essa iniciativa ela é criada, né, a Belt and Road, em 2013, ela é turbinada por causa do banco em 2016 e daí em diante ela vai muito bem, obrigado. Tem default, tem etc e tal, mas eles estão fazendo, já estão chegando. Os produtos chineses já saem da Ásia e chegam em Roterdã, né? E tem a outra infraestrutura, tem o Belt and Road e tem a digital, que também está em processo acelerado de construção. E Big Tech? Bom, quem não conhece essas empresas? Todos nós as conhecemos. São empresas jovens, chinesas, e quem é que são os grandes concorrentes no mundo das Big Techs americanas? São essas. E são recentes. É o que o Carlinhos falou. A China não fez catch-up. A China fez leapfrogging. Ela pulou a carniça. Isso o Gershon Kron já tinha antecipado, e a China faz isso de forma turbinada, exatamente porque ela sai na frente e tem coordenação, e tem política tecnológica, e tem política industrial, tem capacidade de coordenação. Tem Estado. Esse é um livro interessante, né, que é mais ou menos conhecido, chama Disruptors, que compara as duas, as americanas e as chinesas. E aí foi o que eu falei antes, quer dizer, o impacto na Digital Tech, você tem aí Amazon, Google, Facebook, e depois Alibaba, Tencent,
Baidu, então, ou seja, o mundo nas Big Techs está dividido basicamente em dois. Estados Unidos, o G2 aí da Big Tech também é G2, né? Então, o crescimento comparado, de novo, né, a gente volta para o quadro, só para o mesmo gráfico, só para reenfatizar. Em 40 anos, em 2 gerações, a China se tornou a maior economia do mundo. Então, o regime de governança chinês é tão ruim assim? Mas a inclusão social, a maior inclusão social do mundo foi a chinesa. 800 milhões de pessoas foram tiradas da linha de pobreza. A maior classe média do mundo é a chinesa. O maior turismo do mundo hoje é chinês. Tudo que vocês começarem a perguntar, a resposta ou será chinês. A maior indústria automobilística do mundo é chinesa hoje, em termos de produção de automóvel. Eles estão se tornando, como essa matéria do Financial Times de hoje mostra, eles estão ameaçando a Europa e o mundo com exportação de elétricos. Eles brevemente vão ser também os maiores produtores e exportadores de carros elétricos, né? Ou seja, quando a gente contrasta os dois regimes, eu acho que não tem muita dúvida, né? Quando você contrasta pelos fatos. Mas quando você é escravo de uma ideologia, aí não adianta, porque você não obedece aos fatos, nem olha aos fatos. Você simplesmente crê. É uma fé. Então, são teólogos econômicos e não teóricos econômicos. Os sacerdotes do neoliberalismo são isso, porque você olha para os dados e os dados te dizem o que estão dizendo aqui. Então, a gente volta para terminar, de volta ao Brasil recente, né, que é um manifesto para o crescimento sem Estado e nem estratégia. Eu não resisti a capturar isso aqui, uma fala brilhante do ministro Paulo Guedes, no Valor. Falam que não temos plano para a economia, mas nada é acidente. Há um programa de equilíbrio geral, não é improvisado. Isso é uma das coisas mais estúpidas que eu já li na minha vida. Desculpem de novo a sinceridade, porque um programa de equilíbrio geral se preocupa com a ausência de crescimento. O equilíbrio geral se preocupa com quais condições de repouso de uma economia, e não com as condições de crescimento de uma economia. Então, ao dizer isso, ele está revelando a ignorância dele sobre a questão. E uma coisa que é não tão boa é de que esse regime neoliberal do tripé, ele chegou em 95 e nunca mais saiu. E não saiu durante os governos do PT. O PT esposou esse regime com gusto. O Lula trocou uma redistribuição de renda na margem pelo tripé, que favoreceu espetacularmente a financiarização no Brasil. Centeno me respondeu, não, eu acho que nos Estados Unidos a financiarização foi muito violenta, mas no resto do mundo não. Completamente enganado. Infelizmente ele não está aqui, mas eu polemizaria com ele agora. Não. O mundo inteiro, o Ocidente se financiarizou e o Brasil se financiarizou tremendamente. Este regime neoliberal é o regime da governança pela dívida. O que ele provê é a governança pela dívida. Entrou no regime neoliberal, não tem alternativa. Então isso não é um fenômeno americano, não. Os americanos, digamos assim, são os mentores intelectuais e aqueles que forçaram a barra para que isso fosse introduzido urbi e orbi. Mas todo mundo está nessa. O Ocidente todo está nessa, é uma questão de grau. Então, para concluir, eu vou citar aqui, eu vou recorrer ao Yogi Berra, né, que é o jogador de beisebol e um frasista fantástico, né, e que as frases dele, tem livro de frases dele, então, e que eu fiquei pensando, a primeira vez que eu botei isso aí numa tela, fiquei pensando, se o Yogi Berra estivesse lendo esse negócio aí, dizendo, olha só, vamos fazer uma estratégia de crescimento a partir de um modelo de equilíbrio geral, ele diria, eu não partiria daí, porque eu não vou chegar em lugar nenhum partindo daí. Tá? A Economist, né, homenageia o Brasil recentemente com isso aí, a Dismal Decade, e não é a primeira, é a segunda ou terceira do Brasil. Né? E então, por onde eu começaria? Para terminar, eu começaria daqui, ó. Eu começaria, por exemplo, de gente que está pensando nessa direção, o Stephen Vogel, Market Craft, ou seja, como os governos fazem os mercados funcionar. Sem o Estado, não tem mercado. Desde Adam Smith, você leu Adam Smith direitinho, numa sociedade bem governada, né, aí você tem a prosperidade universal, etc, 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 e por aí vai. O Developmental State, o livro do Atul Kohli, ou seja, isso aí, livros que ensinam para a gente como é que se cresce direitinho. Né?
Para aprofundar um pouquinho, esse livro aí do Neoliberalismo versus Democracia, do Alfredo Saad, do Leôncio Moraes, é um livro bem interessante, vale a pena consultar. Como os milagres realmente acontecem, isso aí é sobre os Estados Unidos, mas sobre os Estados Unidos do Roosevelt, e como é que cresceu, e como é que então você vai falar, ele fala de produção, governança e capacitação, no certo sentido, né? Capacidade, skills, como é que traduz skills? Qualificações. E esse livro também muito interessante, que é do State Capitalism Institutional Adaptation and the Chinese Miracle, um livro editado pelo Barry Norton e Kelly Tsai. Né? Ou seja, por aí eu acho que a gente tem uma percepção bastante mais interessante do que o discurso convencional que se tem aí na mídia e na imprensa brasileira. Eu fico por aqui, obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Queria primeiro agradecer todas as apresentações, acho que foi um dia muito produtivo. Meu trabalho é sobre conectividade entre incerteza de política comercial nos Estados Unidos e na China e como que isso impacta a América Latina. De uma perspectiva quantitativa, a gente tenta medir esses impactos, que usa uma metodologia para mensurar isso. Eu escrevi esse artigo, esse é um artigo curto, escrevi para uma Letters no ano passado, para uma conferência da Finance Research Letters. Eu escrevi com o Leonardo, o professor Leonardo Bornac de Matos, da Universidade Federal de Viçosa. E, bom, no final da década de 2010, o mundo testemunhou, né, tensões comerciais, tá melhor assim, tá bom? Entre duas superpotências, né, que são enormes parceiros comerciais. Os Estados Unidos aumentou suas tarifas, né, principalmente objetivando a China implementou medidas de retaliação. Bom, já discutimos muito sobre China e Estados Unidos nessa sessão e foi bastante produtivo. Bom, o resultado foi um aumento extraordinário da incerteza em relação à política comercial. A incerteza em relação à política comercial que a gente quer lidar. Vou explicar mais agora o que se trata. O resultado foi a mais fraca performance de comércio desde a crise financeira global, né, em uma revisão de crescimento para baixo em 2019, entre 2017, 2018, 2019. Uma palavra que estava muito em voga e nos vários relatórios era incerteza. O mundo vivia uma série de incertezas. E uma das incertezas era justamente em relação à política comercial, da guerra comercial entre os Estados Unidos e China, que foram medidas protecionistas. Logo depois veio um período de disrupção, né, causado pela pandemia de Covid-19, que também causou enorme impacto sobre o comércio. E a literatura trata isso como foi um agravante dos efeitos, né, das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China sobre a América Latina. Apesar de já ter feito um acordo, né, a fase 1 do acordo comercial, assinado em janeiro de 2020, né, em relação à guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, existe, como já foi comentado aqui, um ambiente de crescente competição entre duas economias muito grandes. Então, o que eu quero falar com isso é que é para uma motivação do estudo, né, que é um ambiente de competição e a gente precisa monitorar essas relações e como que isso impacta países que são historicamente vulneráveis a choques externos, como economias da América Latina. Aí esse primeiro plot, não sei se está bom, mostra esse EPU, incerteza em relação à política econômica. Então tem US EPU, US TPU. TPU é incerteza em relação à política comercial, Trade Policy Uncertainty. E EPU é uma medida de incerteza mais geral. A gente vê no caso de cima para baixo, o segundo quadrinho, US TPU, como que teve em 2017, 2018, 2019 um aumento enorme, extraordinário,
Incerteza em relação à política comercial dos Estados Unidos era quase uma linha reta, assim, muito estável. Incerteza em relação à política comercial da China também, que é na primeira coluna, o segundo, China TPU, que é a incerteza em relação à política comercial da China, também teve um aumento. Esse aumento é mais persistente do que o dos Estados Unidos, justamente porque logo depois de ter assinado esse acordo comercial, de ter cessado, né, a guerra comercial, assim, de certa forma ter assinado o primeiro acordo comercial em 2020, veio logo depois da pandemia, então é mais persistente essa incerteza em relação à política comercial da China. A gente tem na América Latina, Brasil, Chile, Colômbia e México, também algum aumento em 2017, 2018, mais volatilidade em relação à incerteza de política econômica. Aqui a gente tem as volatilidades, a gente vê um aumento extraordinário da volatilidade nesse período, 2017, 18 e 19. Bom, o presente estudo, o objetivo é investigar a conectividade entre essa coisa que chama incerteza em relação à política comercial nos Estados Unidos e na China e como que isso impacta a incerteza de política econômica em economias latino-americanas. A gente não tem medidas de incerteza de política comercial na América Latina, a gente só tem a medida de incerteza de política econômica. Incerteza de política econômica é uma coisa grandona e tem outros tipos de incerteza dentro disso. Incerteza de política comercial está dentro de incerteza de política econômica. Eu vou explicar o que são esses índices. A amostra de países são Brasil, Chile, Colômbia e México, devido à disponibilidade dos dados. A gente não tem dados para outros países da América Latina.